Nosso tema da nossa mensagem de hoje é a justiça e a salvação do Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia, o seu dispositivo, livro de Isaías, profecia de Isaías, capítulo 59. Nós vamos trabalhar todo o capítulo. Mas hoje, diferentemente do que eu costumo fazer, eu vou ler em 3 partes, em 3 momentos, esse capítulo. Na primeira parte, nós vamos ver a iniquidade humana. Na segunda parte do texto, nós vamos ver como o profeta menciona a justiça divina. E na última parte, a salvação do Senhor. Daí o tema da mensagem de hoje, justiça e salvação do Senhor. É para isso que a gente vai olhar. Deixa eu começar dizendo que o livro de Isaías, às vezes, é chamado de pequena Bíblia. Porque a Bíblia tem 66 livros e ele tem 66 capítulos. Olha só. As crianças, eu tenho certeza que se interessaram mais por isso do que os outros. Pastor, o que isso quer dizer? A divisão em capítulos e versículos, o pastor mesmo ensina que não foi feito assim. Isaías não dividiu o livro dele assim. Isso foi feito muito tempo depois, lá pelo 4º século, para facilitar a referência. É verdade isso. Mas você sabe que existem modos de a gente abordar certos assuntos que nos ajudam a manter na mente algumas coisas. Por exemplo, o livro de Isaías tem 39 capítulos que, se você der uma olhada para eles, fizer uma leitura deles de uma vez só, você vai ver como o juízo de Deus se apresenta ali de muitas formas. E quando você lê do capítulo 40 em diante, os 27 capítulos que restam, a graça de Deus se apresenta mais. Não, existe graça na primeira parte, existe justiça na segunda parte, mas é interessante como essa divisão acabou ficando desse jeito. E nós temos os livros do Antigo Testamento, os 39 e os 27. Tá? Então, você não precisa ver aqui nenhuma mandinga gospel, não tem nada disso, não precisa guardar isso, não. Mas quando você se aproxima do livro, você vai se aproximar realmente, olha só, como é que as manifestações da graça, elas começam a ser mais explícitas. Os textos que falam do Messias, do servo sofredor, eles estão a partir do capítulo 40. Os textos falam com maior clareza. Não são os únicos, mas com maior clareza. Por isso, alguém olhou e disse, olha, é a pequena Bíblia, 66 livros, 66 capítulos, 39 no Antigo Testamento, 39 capítulos, 27 depois, correspondente aos 27 do Novo Testamento. Talvez você possa falar isso com seu filho, com a sua filha, que é pequena, mostrar para ele essa coisa assim, mostrar para ela essa situação, e isso pode fazer com que haja uma atração para a palavra de Deus, né? E para a percepção dessas nuances que nós encontramos nas Escrituras. Tendo isso em mente, uma outra coisa que se diz a respeito do profeta Isaías é que ele é o profeta messiânico, o profeta que mais fala do Messias no Antigo Testamento. E é por causa disso também muito citado no Novo Testamento. No texto que nós vamos ler, como eu disse, primeiro você vai ficar em contato com a iniquidade humana, depois com a justiça divina e finalmente com a salvação do Senhor. Então vamos começar a leitura? Nós vamos ler o capítulo 59 de Isaías, do versículo 1 ao versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, os seus dedos de iniquidade, os lábios de vocês falam mentiras e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá. E se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupa. Ninguém pode se cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade e atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Essa é a palavra do Senhor. A primeira coisa que me chama a atenção, a primeira pergunta que me vem à mente quando eu olho para um texto como esse é: por que cargas d'água Deus se importa conosco? Sim, porque
o restante do livro, o livro de Isaías, faz parte de toda a história da redenção. História da redenção, você sabe, é toda aquela revelação de Deus que tem o objetivo de fazer com que Deus salve pecadores, porque Deus quer salvar pecadores. Ela culmina principalmente na pessoa de Jesus Cristo, no Calvário, na ressurreição. Por que que Deus quer salvar pessoas assim? Você deve lembrar, pela mensagem de hoje de manhã, e hoje de manhã nós também iniciamos uma série, iniciamos a escola dominical, né? O ano letivo deste ano, e iniciamos também uma série de 10 mensagens. As primeiras 5 mensagens, quem lembra o tema geral? 5 palavras de graça. E a segunda eu falei menos, né? 5 expressões de autoridade. Nas primeiras 5, nós estaremos olhando para aquilo que nós chamamos de as doutrinas da graça. Hoje vimos a depravação total, semana que vem veremos a eleição incondicional, depois a expiação limitada, a graça irresistível e, finalmente, a perseverança dos santos. E depois, na segunda parte, 5 expressões de autoridade, nós veremos os 5 solas da reforma, né? Ou seja, nós queremos ver as doutrinas basilares. Pois bem, hoje começamos com a depravação total, que você sabe significa depravação integral. Todo ser humano, em todas as suas partes, em todas as suas capacidades, todo ser humano foi atingido pelo pecado. A sua vontade é vendida ao pecado como escrava, as suas emoções, seus sentimentos não se voltam para Deus, nós naturalmente odiamos a Deus, e a nossa razão, nosso intelecto não compreende as coisas de Deus. Se deixados a nós mesmos, nós nunca iremos para Deus. Ele tem que vir soberanamente, ele tem que vir e soberanamente nos salvar. Então você viu que nós lemos vários textos que nos lembram esse que lemos agora. Porque Paulo pega textos de Isaías, textos dos Salmos, repete bastante disso que nós vimos aqui, dessa maldade, do modo como ela se expressa nas palavras, nas ações, na mente humana. E ele mostra que isso não era uma peculiaridade do povo de Israel, mas essa é a raça humana depois da queda. Esses somos nós, deixados a nós mesmos. Quando alguém se lembra daquele genocídio que houve em Ruanda, quando Tutsis e Hutus se chocaram e o grupo maior fez atrocidades com o grupo menor, aquela história era extremamente interessante e muito angustiante. Eu acompanhei um documentário feito ali. Você sabe que para curar a nação, o presidente daquele momento, sabe o que ele fez? Mandou soltar mais de 40 mil presos por assassinato. Mandou soltar e disse assim: nós precisamos exercer perdão. Nós não vamos sobreviver como nação se não exercermos perdão. E estabeleceu tribunais regionais, não para julgar, aquelas pessoas já estavam julgadas, já estavam condenadas, mas para colocar o ofensor diante do ofendido, o assassino diante da viúva, diante do órfão, para pedir perdão. Gente, isso é obra da graça, tá? É a graça comum, mas é a graça que faz isso. Porque o nosso pecado é terrível. Porque deixados a nós mesmos é aquilo que nós fazemos. Quando alguém se refere àquela situação ou ao holocausto nazista e diz assim: gente, esse pessoal não é humano, esse pessoal, isso aí é monstro. Eu digo: não. Isso é o ser humano, entendeu? Esse é o ser humano depois da queda, não foi criado assim. Quando Deus retira a graça, você quer ver o ser humano como ele é, sem a graça de Deus, sem a graça comum, aquela que atinge todas as pessoas, atua em todas as pessoas, é isso aí, é isso que faríamos, é isso que seríamos. Dê graça a Deus, porque é pela sua graça comum, que existe a possibilidade de nós vivermos em sociedade. É por causa disso que nós podemos ter famílias. É por causa disso que, mesmo não sendo crente, é possível que haja justiça. Não perfeita, é possível que haja sacrifício, amor sacrificial. Não perfeito, nada do que nós fazemos é perfeito, nem dentro, nem fora da igreja. Mas dê graças a Deus, irmãos. Quando você vê alguma coisa assim, eu vejo certos filmes e eu choro. Minha esposa diz: você está chorando por quê? Eu falo: olha esse arco de redenção. Como essa pessoa chega ali para pedir perdão? Aquilo retrata situações como essa que aconteceu em Ruanda. Alguém tem que chegar para o outro e pedir perdão, porque assassinou o marido, assassinou os filhos.
primeira pergunta que eu vem à mente é: por que que Deus quer salvar gente assim? O amor divino é uma das maiores ofensas à razão humana. Não acredite em todo mundo que fica falando do amor de Deus, porque Deus é amor e etc. e tal. O amor divino nos ofende quando nós não somos crentes em Cristo Jesus, e o amor divino nos constrange quando nós somos salvos por Jesus. Ele é ofensivo. As pessoas não querem saber do amor de Deus. Quando você diz, olha, a salvação Ele oferece gratuitamente em Cristo Jesus, que morreu por amor. Não pode ser isso, não. Tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que acender alguma vela. Eu tenho que ter um ritual religioso. Não, eu tenho que fazer as coisas bem certinhas. Ou então, não, para mim não tem jeito mesmo. Essa pessoa não tem a menor ideia do que ela está falando. Para mim não tem jeito mesmo, eu estou indo para o inferno. Quem fala isso não tem ideia do que é o inferno. As caricaturas do inferno, que é o lugar onde esse tipo de pessoa, ou seja, toda a raça humana, merece realmente, as caricaturas tiram de nós o que realmente é o sofrimento na eternidade. Aquilo que teologicamente, filosoficamente e às vezes e popularmente, muito tempo atrás, se chamava de danação eterna. É como uma constante diminuição de você mesmo. É você sendo cada vez menos do que você foi criado para ser. Só que nunca acaba. Deveria acabar, né? Se está diminuindo, se está encolhendo, mas não acaba. Continua. Não, e a minha forma de escrever isso aqui, você não vai encontrar isso na Bíblia. É apenas mais uma percepção, mas para tirar de você aquela ideia de que lá tem um caldeirão com algum demônio fisgando você e cozinhando você. Não é bem isso, não. Os adolescentes vão ver muito disso nas cartas de um diabo ao seu aprendiz. Essa projeção que Lewis faz naquele livro. Mas o ponto aqui o amor de Deus é ofensivo. Nós não aceitamos. Você chega com o evangelho, não pode ser. Você está dizendo que o sujeito que matou, que violou, se ele vier e pedir perdão a Jesus, ele vai para o céu. Não pode. Não é ofensivo? Meu irmão, minha irmãzinha, você já não passou isso pela sua cabeça quando você pensa em certos crimes? Não pode ser. Essa pessoa não pode estar salva. Ela não pode. É quando a gente anula a obra de Cristo, porque Cristo se tornou aquele violador, aquele assassino. Não, Cristo não se tornou no sentido de que aquele pecado passou a ser... Aliás, aprenda isso, tá? Deus nunca pegou o seu pecado e injetou em Cristo para ele se tornar pecador, não. O que foi colocado sobre Cristo foi a culpa. A sua culpa foi colocada sobre Cristo, que permanece o tempo todo inocente, completamente puro. Mas a sua culpa está ali, ele leva a sua culpa. É esse sentido que a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós, que Isaías diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Cristo pagou esse preço, sozinho. Cristo pagou o preço eterno. É por isso que precisa ser Deus homem. Um ser humano não tem como pagar preço eterno, tem que ser Deus homem. O pastor está dizendo que Deus morreu, aí você pode ficar brigando com isso aí, o tempo que você quiser, você não vai chegar a lugar nenhum realmente. Né? A igreja, na verdade, já estudou isso. A gente não fica brigando com a humanidade e a divindade de Cristo. O que a gente diz é o seguinte: o Deus homem foi à cruz e deu a sua vida para que eu fosse salvo. Por isso os piores pecadores podem e vão para o céu, se eles se arrependem e confiam em Cristo. Cristo pagou o preço. Mas a pergunta que eu fiz continua sem resposta. Por que Deus ama pecadores assim? E a resposta na Escritura é: porque Ele quis amar pecadores. Pastor, eu pensei que você ia dizer aí agora... Meu irmão, se eu soubesse, eu ia escrever um livro, ia ser um best-seller. Eu ia ficar rico. Todo teólogo no mundo ia comprar. Entendeu? Todo estudante de teologia ia comprar. Por que Deus ama pecadores? A única resposta que a gente tem é porque Ele resolveu amar pecadores. Seu amor é
soberano e por isso é ofensivo. E quanto a nós, o amor deveria nos constranger. Porque você sabe que depois que você é salvo, você continua pecando. Muitas vezes o diabo vem e esfrega na sua cara o seu pecado. Olha o que você fez. Deixa eu ensinar para você uma coisa. O diabo pode ser um professor contra o que ele mesmo pretende. Porque quando o diabo chega e diz, você é isso, você é aquilo, concorde com ele. Você vai querer brigar? Você fale para ele, eu sou pior do que isso, diabo. Você ia levar muito tempo para dizer tudo que eu sou. De ruim, de errado, tudo que há em mim, ou que havia, porque ele me salvou. Ele perdoou os meus pecados, removeu a minha culpa e vai me santificando ao longo do tempo para que eu me pareça mais com ele. Mas sim, diabo, você tem razão. Tem razão. Era isso aí tudo mesmo. Mais ainda. Mas ele me salvou. Então, se ele aparecer para você hoje à noite, você já sabe o que dizer para ele. Versículos 9, a primeira parte do verso 15. Nós vimos a iniquidade humana e uma pergunta. Por que cargas d'água Deus resolveu amar a mim e a você? A justiça divina. 9, a primeira parte do verso 15. Por isso, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Palpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e entre os robustos somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos, gememos como pombas, esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos a opressão e a rebeldia, proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso, o direito se retirou e a justiça se põe de longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. Essa é a palavra do Senhor. Uma das discussões a respeito desse capítulo é que ele parece ser referente ao momento em que Isaías está vivo ainda e profetizando. Por quê? Porque há muito do capítulo 40 em diante que é profecia, no sentido de coisas que irão acontecer depois do exílio, depois que eles voltarem de Babilônia. Vamos nos localizar no tempo? Isaías profetizou uns 200 anos antes do Reino do Sul, antes de Judá ser levado para a Babilônia. Então, quando ele terminou de profetizar, ainda havia uns 200 anos ali pela frente, até que Nabucodonosor veio, o povo não se arrependeu, o povo não deu crédito à pregação de Isaías e o povo foi levado. Muitas profecias aqui falam do depois que eles voltassem. E você sabe que eles ficaram lá por uns 70 anos. Muitas profecias aqui se realizaram quando o Messias veio na pessoa de Jesus Cristo. Mas o que está aqui parece falar do momento em que Isaías está vivo, olhando toda aquela iniquidade. E nesse texto aqui, na primeira parte, como você viu, aponta-se a iniquidade que o próprio povo da aliança expressava em sua vida, e agora a própria ideia de uma justiça, de uma iluminação, de um juízo que é buscado. Porque o povo sabe que se há justiça, que se há retidão, significa que Deus está presente, que a lei está sendo observada, que as bênçãos de Deus conduzem tudo, que o povo vive em harmonia, que há paz. Então eles querem isso, mas ao mesmo tempo eles não querem largar a sua vida de pecado, de desobediência a Deus, porque toda opressão que eles fazem é por conta da desobediência à lei de Deus. Se você erra em relação a Deus, você vai errar em relação ao próximo. Essa dimensão vertical sempre vai determinar a dimensão horizontal. Você se afasta de Deus, você ignora a lei de Deus,
você ignora o Criador, você vai ignorar a criatura, você vai ignorar o juízo, você vai se afastar também do seu próximo. Mas eles sabem onde é que está a solução, eles sabem. Sabe o que eles querem fazer aqui? Você notou o modo como eles falam? Estamos apalpando, estamos como cegos, estamos tateando. Paulo vai usar uma linguagem semelhante quando ele prega lá em Atenas, não é? E ele diz assim, olha, vocês aí que não conhecem nada do Evangelho, não conhecem nada da lei de Moisés, Deus não deixou vocês sem testemunho, não. Vocês andam aí, os próprios poetas de vocês têm como que percebido alguma coisa, sim, artistas, poetas principalmente, percebem, talvez sejam mais sensíveis a essas realidades, mas Paulo diz, estão igual cego, apalpando a parede, tentando achar alguma coisa, passam por ele, mas não conseguem percebê-lo, porque todos nós, seres humanos, pós-queda, somos cegos para Deus. E eles estão fazendo isso, eles sabem que a justiça é que vai colocar tudo no caminho certo, eles sabem que a retidão vai colocar tudo no caminho certo, mas eles não querem. Como o texto de Jeremias que foi lido hoje pela manhã, vamos continuar na dureza do nosso coração. Mas nós queremos a paz, nós queremos o progresso, nós queremos conhecer a justiça, nós queremos vivenciar as bênçãos da aliança. Mas não queremos parar com o nosso meio de vida. Conseguimos manter as duas coisas? Muitos homens e mulheres que têm contato com o Evangelho consideram em algum momento seriamente, será que dá para manter o melhor do céu e do inferno? Novamente, eles não têm ideia nem do que é o céu, nem do que é o inferno. E eu tive um pastor que ele mencionava daquele crente que andava de perna aberta. E ele evocava o texto de Elias, né? Até quando cocheareis entre dois deuses? Lembra de Elias e os profetas de Baal? Se Yahvé é Deus, segue Yahvé, se Baal é Deus, segue. Mas vocês estão andando com a perna aberta. Estão andando assim, tenta. E ele dizia assim, irmão, se eu fizesse uma linha aí e pedisse para os irmãos andarem, um pé lá e o outro cá assim, quanto tempo vocês iam conseguir fazer isso? Mas é assim que muito crente está andando, dizia ele. Sim, parece que é inato. Nós vemos Deus e nós queremos Deus. Há algo que nos move para Deus, porque afinal de contas fomos criados para Ele. Mas nós somos cegos, nós não conseguimos, nós não temos a capacidade. Porque no fundo, nossa vontade não quer Deus, nós queremos as benesses de Deus, as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus, a direção de Deus, e no futuro o céu. Olha só, que maravilha. Um dos temas desse capítulo é que é impossível salvação sem arrependimento. É impossível salvação sem arrependimento. O Evangelho de Marcos começa com Jesus mesmo falando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui você tem um grupo que sabe que a coisa correta é aquela. Já tentou ensinar uma criança que insiste em fazer a coisa do jeito errado? Não vai dar certo, você sabe que não vai dar certo, mas ela insiste ali. Ela quer que dê certo, ela quer chegar no objetivo, seja lá o que for, pode ser um quebra-cabeça, pode ser montar um negócio, pode ser uma conta de matemática. Não vai funcionar. Você tem que deixar ela quebrar ali. Mas pecadores são muito piores quando nós estamos falando não de algum serviço ou trabalho ou estudo, nós estamos falando de salvação. Pecadores ficam presos, eles não querem soltar, sabe? Eles não querem soltar aquilo que eles têm, eles acham que aquilo é importante. E aí ficam confusos. Bramamos como ursos, gememos como pombas, esperamos o juízo, ele não aparece, esperamos a salvação, mas ela está longe de nós. Temos sido infiéis, mentimos contra o Senhor, nos afastamos do nosso Deus. Pregamos opressão, rebeldia, proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso o direito se retirou. Não dá para viver nesse mundo, gente, sem justiça, sem correção, sem direito. Nós queremos isso, nós sabemos como isso é importante. Mas por que o direito se retirou? Por que a justiça se pôs de longe? Por que a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não consegue entrar nos lares, na cidade, no coração?
Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos a nossa iniquidade. Elas estão conosco. Eu quero a justiça, eu quero a verdade, mas a transgressão está aqui, eu quero que ela vá junta. E não dá. Essas coisas simplesmente não têm como se reunirem. A justiça de Deus não vai abençoar o pecado humano. Não tem como o Deus 3 vezes santo abençoar, aprovar a pecaminosidade humana e a rebeldia humana. Ele falou, somos rebeldes, pregamos rebeldia. Não tem como Deus abençoar essa rebeldia que diz, Senhor, nós queremos as coisas que o Senhor tem para nos dar, mas nós também queremos manter o nosso pecado, a nossa percepção, a nossa ideia, que a gente acha que é melhor que a tua. Por isso a justiça de Deus se coloca lá. No final, ela se coloca como um empecilho intransponível, um obstáculo pelo qual não dá para passar. A menos que você se arrependa. A menos que nós nos arrependamos. Só que nós nunca vamos fazer isso. Por isso, a salvação do Senhor. Segunda parte do verso 15 até o final do capítulo. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe salvação, a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança, se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá aos seus adversários, furor aos seus inimigos, o que merecem, furor aos seus inimigos o que merecem, as terras do mar a devida recompensa. Assim temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre você, e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão dela, nem da sua boca, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Você notou? Deus olhou a situação e basicamente o que Isaías está colocando é o seguinte, não tem jeito. Se eu não fizer nada, eles simplesmente vão todos perecer e continuar perecendo. Então, ele próprio se colocou como Salvador. Ele olhou e viu que não havia um intercessor, não havia alguém que se colocasse a favor da justiça, não havia alguém que falasse sobre a justiça, que defendesse a justiça. Então, ele mesmo resolveu esticar o seu braço e trazer salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. Ele se veste como um guerreiro, porque ele vai destruir. O que é que ele vai destruir? Ou quem ele vai destruir? Todos aqueles que permanecerem nos seus pecados. Mas se ele não agir, não tem salvação. É ele quem age, é ele quem espalha a salvação. Você notou que no último verso ele diz, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. E aí, como ele falasse para o profeta, o meu Espírito que está sobre você. O Espírito já tinha sido referido no verso 19. Assim temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O que virá é a salvação e a justiça do Senhor, que ele traz. É o Espírito dele que opera, o mesmo Espírito que opera no profeta que fala as palavras de Deus, que opera nesse momento aqui em alguns poucos ainda que servem e obedecem e temem ao Senhor. É o Espírito dele que faz isso. E se o Espírito dele não fizer, os iníquos vão continuar na iniquidade. A justiça vai continuar apartada, afastada. Mas ele disse, não, eu trarei salvação, eu trarei justiça. O seu próprio braço lhe trouxe salvação. Irmãos, a expressão mais clara, mais firme, mais poderosa do braço de Deus, do braço salvador de Deus, é o próprio Deus na pessoa de Jesus. Jesus é a forma do Deus Trino esticar a sua mão, seu braço e vir resgatar o perdido. É simbólico o gesto de Jesus retirar Pedro do mar quando Pedro começa a afundar. Você se lembra? Pedro pede para andar,
o mar ainda está bravio, mas ele diz, se é o Senhor mesmo que está vindo andando para cá, então, se o Senhor ordenar, eu vou poder andar. E o Senhor Jesus disse, vem. Aí ele vai, mas daqui a pouco ele começa a duvidar, começa a afogar. E o que ele faz? Apesar de ser um cabeça dura, ele faz a coisa esperta, faz a coisa inteligente. Senhor, salva-me. E o Senhor Jesus faz o quê? O Senhor Jesus salva. E não pense que Jesus ficou brigando com o peso de Pedro. Não pense que a água mudou as suas características para apoiar o pé de Jesus. Não é isso que acontece ali. Não queira dar explicações para milagres. Você já viu esses livros, essas pessoas que querem dar explicação para tudo quanto é milagre? Milagre é, por si só, uma situação que não é para ser explicada. Não adianta você querer dizer que, não, mas a gente, inclusive, consegue repetir essa experiência em laboratório, etc. e tal. Eles falam isso, é possível você repetir a sarça ardente num laboratório. Como é que é? É assim, está vendo esse espaço aqui? Estou vendo. Põe a sarça ali. Ok, fecha aqui essa coisa de vidro. Mas aí você olha em volta, aí tem um prédio, umas 10 vezes o tamanho desse aqui, para conseguir fazer aquilo ali por talvez alguns segundos. E aí quando o cientista lá disser para você, pronto, estamos prontos para fazer. E aí ele começa, e não se queima realmente. Olha, fica lá e não se queima. Viu, dá para fazer assim, tá, mas eu ainda não vi o milagre. É isso que você deveria dizer. Ainda não vi o milagre. Não, isso aí tá, mas o milagre mesmo. Não, mas que milagre? Não era isso? Não, o milagre não era isso. O milagre era o Deus Todo-Poderoso, 3 vezes santo, se aproximar de um pecador chamado Moisés e esse pecador não ser pulverizado imediatamente. Esse é que é o... Vocês conseguem fazer isso? Aí somente o laboratório no Calvário é que faz isso. Só a cruz do Calvário faz isso. Se Deus não esticar o seu braço, se Ele não for o próprio intercessor, não há salvação para os iníquos, a justiça continua de fora. E a vida de bênçãos não acontece. Mas Ele é quem traz salvação. Somente Ele traz salvação, somente Cristo traz salvação. A justiça e a salvação são do Senhor. Dá para entender por que Paulo diz, em Romanos 1, nos versos 16 e 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho? Porque quando os iníquos percebem que só Deus pode salvá-los, quando finalmente eles desistem de dizer que tem uma ideia melhor que a de Deus, mas se o Senhor nos salvar, então nós seremos salvos. Quando finalmente isso acontece, aí a salvação. Só o Senhor salva. Aí a justiça vem. Só que isso não depende do que você faz, depende do que outro fez. Não foi assim, meu irmão, que você foi salvo? É a justiça que vem pela fé. O justo viverá por fé. Essa é a síntese do Evangelho. O justo viverá por fé. É o que Paulo cita em Romanos 1. E o âmago do Evangelho é Cristo e este crucificado. Cristo e este morto por causa dos meus pecados. Mas eu quero crer que estou falando aqui, se não para todos, pelo menos para uma maioria de pessoas que já passou por isso. Você corre o risco de voltar atrás e começar a comparecer lá no primeiro grupo daquela iniquidade. Como, pastor? Eu perco a salvação, então? Não. Você sabe que a nossa doutrina, ou seja, a Escritura, ela não ensina isso. Mas quando o diabo vem com as suas tentações, quando você dá trela ao seu pecado e começa a achar que aquilo que você quer para você é o mais importante para você e não procura saber aquilo que Deus quer para você, quando você deixa que seus sentimentos são atraídos para muitas outras coisas sem primeiro serem atraídos para o próprio Cristo, então você começa a se afastar do Senhor. Você começa a se perder no caminho e a verdade começa a tropeçar na sua frente e você não vê a verdade ali. Não, você não tem condições, e se você foi salvo por Cristo, de modo nenhum Ele vai deixar você se perder. O grande problema é que o diabo sabe disso. O diabo sabe que não pode levar você para o inferno com ele. Ele sabe disso. Por causa disso, ele vai tentar anular você. É isso que ele vai tentar fazer.
E você, crente, às vezes já há bastante tempo, vai ficando tropeçando para um lado, a verdade tropeçando para o outro, porque você está dando ouvidos e esquecendo que é o braço do Senhor manifestado na pessoa de Cristo na cruz do Calvário que salvou você e que mantém você. Que você foi salvo pela fé e que é de fé em fé que você continua a jornada, continua a caminhada. Então eu queria lembrar você que Deus amou pecadores como nós de forma inexplicável e fez todo o caminho até nós e Ele não vai deixar isso se perder. Então não acredite quando o diabo disser outra coisa. Não acredite quando o pecado ferir a sua consciência. A consciência, ela pode ser um grande peso. Hebreus 10 diz isso. Nós precisamos ter o coração purificado da má consciência. E sabe como é que você faz isso? Quando você se volta para a palavra e diz: a tua palavra é a verdade. Pronto. Quando você abre Romanos 5:1, por exemplo, diz: fui justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Deus não tem mais nada contra a gente. Não existe nada, não existe nenhuma iniquidade, não existe nenhum erro, porque a culpa disso Cristo levou. O que dava força a isso está sendo lavado em nós pelo processo da santificação, quando o Espírito aplica a palavra. Como agora. E o que você tem que fazer é dizer: a tua palavra é a verdade. Eu fui justificado, eu tenho paz com Deus. É repetir Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E procurar a santificação e se deixar constranger pelo amor de Deus, que cobriu você de misericórdia. Deixe-se constranger. Medite no amor de Deus. Deixe-se constranger por isso. Antes era uma ofensa para você, para o seu coração pecaminoso. Agora é constrangimento que leva você a fazer o quê? A servir a Deus, a obedecer a Deus. Não por obrigação, mas amorosamente. É uma resposta de amor. É isso que a nossa obediência precisa ser, uma resposta de amor ao Deus que deu tudo por nós. Então não deixe o diabo ditar para você o que vai ser a sua vida. A sua vida está definida pelo que Cristo fez por você na cruz, porque o Pai já tinha eleito você na eternidade, e o Espírito foi quem aplicou essa obra no seu coração. Não tem como o mundo, o pecado ou o diabo alterarem isso. Permaneça firme na palavra de Deus. Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Após a oração, nós vamos cantar e depois a transmissão será encerrada. Nós teremos o nosso momento de oração. A você que estava até agora nos acompanhando, Deus abençoe você. Renovamos o convite para você estar aqui onde o culto acontece. No Rio de Janeiro, na Tijuca, a rua Marechal Taumaturgo de Azevedo, número 115. Você será certamente abençoado com a palavra de Deus estando aqui. Nós teremos prazer em recebê-lo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque a justiça não pode ser alcançada, não pode ser conquistada, mas é gratuitamente oferecida em Cristo Jesus, no Evangelho. Muito obrigado porque um dia o Senhor nos resgatou. Se há alguém ao alcance dessa mensagem, seja aqui, seja através da transmissão, seja através da gravação que vai ficar no canal, que ainda não foi salvo, que ao ouvir a tua palavra, hoje ou depois, seja o tempo de salvação para essa vida, Senhor. Quanto a nós, teus filhos, ó Deus, faz desta igreja uma igreja que ame a tua palavra, amando assim Cristo, o Senhor da palavra, de modo que nós olhemos e repetidamente falemos: a tua palavra é a verdade. E nos voltemos para a tua palavra e obedeçamos a tua palavra com alegria, constrangidos pelo teu amor. Oramos em nome de Jesus. Amém.